Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 229. E nós estamos tratando da vida na erradicidade, né? O que acontece quando nós desencarnamos. Vamos lá. 229. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Seria fácil, né? Morreu, virou santo. Deixa todos os defeitos para trás. Né? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas? Acreditas que tão logo perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, a realidade é que a desencarnação, para a maioria das pessoas, é um processo quase que imperceptível. Então, a pessoa está, digamos, numa doença de longo curso e ela desencarna. Na maioria dos casos, esse irmão vai permanecer doente, por não ter a consciência que desencarnou. Então, se ele estava num leito, ele continua lá no leito. Ele não tem essa percepção, porque a vida é muito semelhante nos dois planos. E quando nós desencarnamos, só o corpo fica. Nós levamos conosco o perispírito, que vai refletir os nossos pensamentos, que vai refletir as nossas situações e até o nosso estado evolutivo. Então, ao desencarnar, muitas pessoas nem percebem que desencarnaram. Têm dificuldades para aceitar o processo da morte. Porque, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, a crença de que o morrer modifica totalmente a existência, ela é frustrada. Então a pessoa desencarna, desperta no plano espiritual igualzinho que ele era. Se ele amava, ele continua amando. Se ele odiava, ele continua odiando. Se ele era avarento, ele continua avarento. Quer dizer, as nossas características, elas vão ser mantidas quando nós despertarmos no plano espiritual. E isso só vai se alterar à medida em que nós formos percebendo as diferenças e dando valor à vida espiritual. Então, percebendo que estamos no plano espiritual, que as coisas desta terra já não são tão importantes, nós começamos a nos desprender. Né? Eu gosto muito do livro Nosso Lar. Então, quando André Luiz sai do umbral, num estado de sofrimento, de revolta, e chega na colônia Nosso Lar, a primeira parte da sua existência lá está relacionada com o desejo de continuar sendo médico, de continuar curando as pessoas, como se ele estivesse aqui na Terra. E é aos trancos e barrancos que ele descobre que a vida na espiritualidade é diferente. A medicina na espiritualidade também é diferente. Ele teve que combater o próprio orgulho para poder ir aprendendo a ajudar e se transformar nesse instrumento da espiritualidade que ele é, nos trazendo inúmeras informações e descrições sobre a vida espiritual. Então a desencarnação não muda o espírito, só muda de plano. É como se nós estivéssemos vestidos para uma festa e quando chegássemos em casa nós tiramos aquela roupa de festa e colocamos o pijama. Tá? É só uma mudança. Mudou a roupa, mas nós continuamos os mesmos. Sentindo, desejando, é o mesmo que sentíamos antes. 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, sempre há a possibilidade da evolução no plano espiritual. A história do próprio André Luiz, que nós vemos no livro Nosso Lar, mostra isso. Ele chegará endurecido, revoltoso ainda, orgulhoso, e nos últimos tempos ele está mais compreensivo, mais caridoso, porque as experiências vividas na colônia ajudaram a ele mudar os seus valores e por isso ele se torna pessoas melhores. Mas depende da vontade. Ainda no livro Nosso Lar, tem um momento que André Luiz deseja visitar sua família aqui na Terra.
E ele espera uma longa fila para pedir autorização para o ministro para que possa retornar. Quando chega a vez dele, ele é atendido em duplas, né? E a mulher que está ao seu lado, ele, como cavalheiro, permite que ela seja atendida primeiro. Aí ela pede ao ministro autorização para que ela possa voltar à terra. E o ministro pergunta: o que fizeste? Qual foi o trabalho? E a pessoa responde que nada fez, apesar de todas as oportunidades recebidas. Então não é o fato de que estejamos desencarnados que nos motivará para que nós busquemos o conhecimento, busquemos a transformação. É preciso que tenhamos o desejo, a vontade de evoluir e buscar essas oportunidades que a misericórdia de Deus vai nos oferecer, estando encarnados ou desencarnados. Então a evolução sempre vai depender da nossa vontade, não do estado físico que nós nos encontramos. Mas como ele diz, aprendendo os verdadeiros valores do espírito, vivendo a caridade nas colônias espirituais, nós adquirimos novos valores, mas só vamos firmar esses valores a partir das provas e das expiações pelas quais nós passaremos quando estivermos encarnados, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, nesse momento da nossa evolução e dos nossos irmãos que convivem conosco no nosso planeta, as provas e expiações é que vão determinar se efetivamente nós aprendemos todas as lições que adquirimos no mundo espiritual. Então, é na matéria que nós provamos o nosso valor, a nossa transformação. Quando vivemos as vicissitudes, as dificuldades, vamos colocar assim, é mais fácil, as dificuldades da vida e as nossas reações diante das situações oferecidas, é que nós vamos avaliar o grau de evolução em que nos encontramos. Quanto mais serenos diante da prova, mais evoluídos estaremos. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou não, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Num estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Desencarnou, acabou todos os nossos problemas, né? Então nós vamos voltar para a parte espiritual, aí o corpo que estava doente, cheio de dores, envelhecido, vai ficar aqui na Terra, e nós vamos despertar lá, jovens. Não é bem assim. Não é bem assim. Vai depender muito do nosso estado de espírito. Me diga o que pensas, eu te direi como estarás, né? São esses valores que nós carregamos conosco é que vão nos fazer pessoas mais felizes ou menos felizes no plano espiritual. Então, quanto mais valor nós dermos para as coisas materiais, mais difícil será a nossa existência no plano espiritual. Imagine uma pessoa muito rica, que durante a vida inteira, com uma avareza, foi juntando, amealhando valores e construiu uma fortuna. Ao desencarnar, ele chega no plano espiritual e a fortuna dele ficou aqui. Todos esses valores, fruto do seu trabalho, das privações pelas quais ele se impôs para que pudesse juntar esses valores, vão ser distribuídos para herdeiros que vão gastar isso a seu bel prazer. Uma pessoa que dá muito valor para as coisas materiais, estando desencarnado e pela afinidade em ligação com os seus bens, vai sofrer demais ao desencarnar. Agora, aquela pessoa que teve o mesmo processo, trabalhou, amealhou muitos valores, construiu fortunas, teve filhos, tem herdeiros, mas que tem a consciência da continuidade da vida e sabe que os valores que estão conosco neste mundo, neste momento, nos foram emprestados para que nós pudéssemos evoluir, essa pessoa, ao desencarnar, sabe que as coisas não eram dele, só estavam emprestadas. Aí ele devolve. Então ele desperta na parte espiritual mais sereno, mais tranquilo. Não vai sofrer pelos herdeiros agirem a seu bel prazer, uma vez que ele compreende que Deus, na sua infinita misericórdia, vai oferecer a cada um segundo suas obras. E os seus herdeiros vão receber os meios para que eles possam cumprir suas provas, suas expiações. Então, a vida material ela é transitória.
Quanto mais nós tivermos consciência disso, mais fácil será o nosso despertar no plano espiritual. Isso vale não só para coisas, né, como fortunas, mas também em relação a pessoas. Vou desencarnar e vou deixar meus filhos, vou deixar minha esposa, meu marido, enfim, deixar os meus familiares aqui. Quem tem consciência da continuidade da vida sabe que não vai deixar, que nós estaremos ao alcance de um pensamento, das vibrações, e compreende que cada um vai permanecer na Terra o tempo que lhe for necessário para que ele possa evoluir. Então, o sofrer na espiritualidade depende muito dos valores que nós desenvolvemos durante a nossa encarnação. Quanto mais presos às coisas desse mundo, pessoas, coisas, valores, situações, né, de beleza, de fama, mais difícil será viver na espiritualidade, onde não seremos nada, apenas mais um espírito desencarnado. Como disse a rainha de França no Evangelho segundo o Espiritismo, um depoimento muito bonito que tem lá. Questão 232. Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. Então, não podemos ir para todos os lugares. Nós só iremos para os lugares em que tivermos merecimento de estar. Então, como Kardec coloca, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, né? Classificação geral que os Espíritos nos passaram ali no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que habitam o mundo de provas e expiações, eles conseguem voltar no mundo primitivo, como missionários, se for esse o desejo, de ajudar alguém que lá permaneceu. Os espíritos que estão no mundo de provas e expiações não podem visitar um mundo de transição, porque não tem um mérito para isso. E o que os impede? O perispírito. É o perispírito, com a sua densidade, mais material ou menos material, que nos impede de ir e vir. Então, nós, quando desencarnarmos, vamos estar nesse estágio. Podemos ir para mundos primitivos, mas não poderemos ir para mundos de regeneração, porque ainda estamos no estágio de provas e expiações. Podemos entrever a felicidade desses mundos? Sim, como estrangeiros ele coloca, né? Nós vamos fazer um tour por lá, vamos dar uma olhada e falar, puxa, que lugar legal para se morar, né? Aí quando nós voltamos para cá, temos a vontade de nos empenharmos ainda mais para conquistar o direito de viver num mundo melhor. Então, o espírito está limitado ao seu grau evolutivo. Nós só temos acesso a mundos iguais ou inferiores ao nosso, mas nunca superiores. Questão 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Frequentemente, a fim de os ajudar e progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Então, sim, espíritos superiores podem vir a mundos inferiores, a mundos de provas e expiações. E eles vêm, tá? Quantos são os profetas, que são espíritos iluminados, que vêm trazer mensagens de Deus? O próprio Cristo, né? Um espírito puro que encarnou na Terra para servir de exemplo e nos ensinar a amar. Então, espíritos superiores podem vir e sempre estão presentes na Terra. Muitos reencarnam como missionários, como foi o caso de tantos exemplos, né, da sociedade. Pessoas que se destacam da sociedade pelo seu comportamento, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, o Divaldo Franco, que têm um comportamento diante dos valores da sociedade muito diferentes. Então são espíritos que já viveram essas experiências, que se desprenderam da matéria e hoje vivem para o próximo. Então esses são mais evoluídos. É possível sim que espíritos superiores possam vir à Terra.
Na semana que vem, nós continuaremos o nosso estudo a partir da questão 234, mundos transitórios. Então, vamos fazer a nossa prece, que eu já me estendi demais, tá? Mestre Jesus, derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre todos nós, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz, nos trazendo compreensão diante da vida, diante dos vossos ensinamentos, para que, fortalecido Senhor, pensamos as provas, vivenciemos as expiações sem revolta e nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses instantes em que estivemos convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Lembrando que a partir de janeiro estaremos ao vivo novamente na nossa casinha de oração com palestras públicas às quintas-feiras. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.